Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um título sobre a alma. Em nossa vida de fé, precisamos ter um correto entendimento sobre a alma para que possamos ter uma esperança viva com relação ao céu. 2000 anos atrás, na época de Jesus, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles não tinham entendimento a respeito da alma. A mesma coisa acontece com as pessoas nesta época. Hoje, 7,7 bilhões de pessoas estão vivendo nesta pequena aldeia chamada Terra. Entre os 7,7 bilhões de pessoas, há as pessoas que vivem com compreensão dos princípios celestiais e as pessoas que estão vivendo sem nenhuma compreensão. Há muitos tipos diferentes de pessoas nesta Terra. Por isso, um dos ensinamentos que Jesus deu quando ele veio a esta Terra há 2000 anos era: sois bem-aventurados, porque veem, ouvem, sentem e entendem todas as palavras de Deus. Se não podemos aceitar as palavras de Deus, nem entendê-las, mesmo que Deus tenha explicado muitas vezes, é muito frustrante, não é? Há uma razão pela qual Deus criou esta terra. E há uma razão para virmos a esta terra e vivermos aqui. A terra foi criada por uma certa razão. E viemos a esta terra e estamos vivendo aqui por uma certa razão. Se prestarmos atenção, há um motivo para as coisas terem acontecido desse jeito. Nossa vida física nesta terra é uma extensão das coisas do mundo espiritual. E no futuro, seremos completamente perdoados de todas as nossas transgressões e pecados que cometemos no céu. E o glorioso caminho para voltarmos ao nosso lar celestial será aberto pelo sacrifício do Pai e da Mãe. Não será? 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra e explicou todas as coisas espirituais. Mas os fariseus, os saduceus e muitas pessoas que eram obcecadas pelo judaísmo não puderam entender o que Jesus disse. Já que eles viam somente os ambientes físicos de Jesus com seus olhos físicos, Jesus não se parecia com um Deus que foi profetizado na Bíblia e que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. É por isso que, às vezes, tentavam apedrejar Jesus até a morte e levantavam objeções ao que Jesus dizia. Sobre isso, Jesus disse: nem todos podem ver as palavras de vida de Deus. Nem todos podem ouvi-las ou senti-las. Contudo, abençoados são os seus olhos, porque eles veem, e os seus ouvidos, porque ouvem, e os seus corações, porque entendem. Jesus deu essas palavras de bênção para seus filhos, que estavam vivendo suas vidas de fé, conhecendo a Deus corretamente. Está escrito no Novo Testamento, não está? Hoje, vamos tomar um tempo para estudar sobre a alma. Assunto esse que Deus deixou na Bíblia para o ensino de seus filhos. Podemos ver almas? Se alguém consegue ver almas, essa pessoa deve se assustar toda noite. Geralmente, as almas são invisíveis aos nossos olhos. Já que são invisíveis, a maioria das pessoas não entendem, embora digamos a elas que temos alma. Isso porque elas não podem senti-las. As pessoas pensam que podemos nos mover e trabalhar porque comemos e armazenamos energia em nosso corpo. Contudo, um corpo pode funcionar se não tiver alma? Não importa quanta comida o corpo coma, ele não pode funcionar. Um corpo pode pensar? Não pode pensar também. Um corpo pode ver? Não. Não pode. Porque não tem os sentidos. Deus nos ensinou
que o que nos faz sentir, ver e entender é a nossa alma, certo? Nas décadas de 60 e 70, muitos soldados coreanos foram enviados para outros países e também muitas pessoas foram trabalhar no exterior. Já que a economia coreana estava muito ruim naquela época, as pessoas iam para o Oriente Médio para ganhar dinheiro. Elas sustentavam suas famílias porque recebiam muito mais do que na Coreia. Um pai foi para o Oriente Médio. Quando houve uma alta demanda no ramo da construção no Oriente Médio, como na Arábia Saudita. De lá, ele enviou uma carta para sua família. Aqui, as temperaturas chegam a 50 graus Celsius durante o dia. Se quebrarmos um ovo e o colocarmos no capô de um carro, ele frita. Quando a família dele ouviu isso, não puderam acreditar. Por quê? Porque eles nunca haviam visto algo assim. Porque eles nunca experimentaram a temperatura de 50 graus Celsius. Contudo, agora, até mesmo na Coreia, experimentamos a temperatura atingir quase 40 graus Celsius por causa das mudanças climáticas, certo? Como estamos experimentando isso, agora podemos acreditar que a temperatura pode subir dessa maneira, mas, nas décadas de 60 e 70, era muito raro. No entanto, é comum no Oriente Médio. E a carta dizia: e também, algumas pessoas abandonam seus carros no acostamento. Naquela época, os coreanos não podiam acreditar que as pessoas abandonavam seus carros. E quando eles ouviram que as pessoas tinham que pagar para se desfazer de seus carros, isso estava além de sua compreensão. Mas, e agora? De vez em quando, ouvimos notícias de pessoas que abandonaram seus carros em lugares remotos do interior, não é? Antigamente, uma família com carro era muito raro. Até se elas conseguissem um carro velho, elas iam consertá-lo e usá-lo. Agora, os carros se tornaram uma necessidade. Estatísticas dizem que há 20 milhões ou 25 milhões de carros na Coreia. Cada casa tem 1 ou 2 carros. Contudo, nas décadas de 60 e 70, a economia coreana era tão ruim que as pessoas não podiam ter um carro. Por isso, era difícil de acreditar que em alguns países as pessoas abandonavam seus carros. Também era difícil de acreditar que um ovo fritaria se ele fosse colocado no capô de um carro. Por quê? Porque ninguém tinha experimentado ou visto isso antes. As pessoas também pensam assim quando o assunto é a alma. Elas pensam: eu nunca vi uma alma, nem a senti. Então, será que realmente existe? Quando se trata do mundo espiritual e da alma, Deus veio do mundo espiritual a este mundo físico e nos ensinou como é o mundo espiritual. Nos explicou também sobre o mundo espiritual e o mundo celestial, através das cartas, que são os 66 livros da Bíblia, certo? Nós não experimentamos esse mundo, mas ele definitivamente existe. Todos os filhos de Sião devem crer nisso e ir para esse mundo, seguindo a liderança de Deus. Hoje, vamos abrir o livro do Gênesis, capítulo 2, e vejamos a parte que diz que Deus colocou alma nos seres humanos quando Deus os criou. No capítulo 2, versículo 7, diz: então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o corpo humano do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é a alma. Quando um homem morre, o que acontece com o corpo, o pó, e com a alma, o fôlego de vida de Deus, que está em nós?
Nós chamamos de morte quando os dois se separam um do outro. Esse também é um ensinamento de Deus, registrado na Bíblia. Vamos confirmar isso. Vejamos o livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era. No livro do Eclesiastes, capítulo 12, explica o que acontece depois que alguém morre. E o pó volte à terra como era, e o Espírito, que é o fôlego de Deus, que Deus soprou em nós, volte a quem? Volte a Deus, que o deu. Estamos vivos enquanto o nosso corpo e a nossa alma estão juntos. Mas o que acontece com o nosso espírito e o nosso corpo quando morremos? Eles voltam para onde estavam originalmente, e isso é chamado de morte, no livro do Eclesiastes, capítulo 12. Então, vamos estudar sobre o espírito que volta para Deus, ou seja, a alma. Vamos ver o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Aqui, podemos ver como Deus salvou o filho da viúva através de Elias. Quando Deus o salvou, o que a Bíblia diz? Diz que o menino viveu quando a sua alma tornou a entrar nele. E quando a alma deixou o corpo dele, ele morreu, certo? Quando Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há, Deus fez o corpo humano do pó da terra e a alma humana, soprando fôlego de vida. Por isso nos tornamos seres vivos. Contudo, quando o corpo e a alma de uma pessoa se separam, dizemos que ela morreu. Quando um homem morre, para quem a sua alma vai? A alma vai para Deus. E o que acontece lá? O que receberemos, de acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo 9? Receberemos o julgamento final de Deus, de acordo com a vida que levamos na terra. Está escrito: Deus verá se você viveu uma vida que merece o glorioso reino dos céus ou uma vida que merece o inferno, onde sofrerá pelos séculos dos séculos. Deus te recompensará de acordo com as suas obras. Vamos ver rapidamente sobre isso. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto o quê? O juízo, se ele foi justo ou perverso. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá quantas vezes? 2ª vez, sem pecado, aos que o aguardam, para a salvação. Ele virá uma 2ª vez para salvar as pobres almas que estão destinadas a ir ao inferno eterno. Devemos seguir Deus, que nos permite ouvir a sua voz.
Está escrito que Deus virá a esta terra para nos guiar para o eterno reino dos céus, não é? Nós definitivamente temos almas. E há um mundo espiritual. Quando Jesus veio, há 2000 anos, ele disse: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ele não nos ensinou isso? Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27. O que vos digo, às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Aqui também, Jesus menciona claramente sobre nossas almas e nos faz compreender que há um mundo espiritual. Nesse mundo, há algo chamado aprendizagem. A aprendizagem no mundo é aprender a como nos adaptar ao mundo e viver nele. Então, e quanto à palavra de Deus? Deus está nos ensinando a como nos adaptar à pátria celestial. Estamos aprendendo a acostumar nossas almas ao céu. As coisas terrenas são momentâneas, passageiras e temporárias. Eu espero que olhemos para as coisas eternas do céu e não percamos a nossa esperança pelo mundo eterno. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, e estudemos um pouco mais sobre a alma. Capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, o nosso corpo físico, certo? Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas o quê? Transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso significa que ressuscitaremos, certo? Os mortos ressuscitarão. E o que acontecerá conosco, que ainda estamos vivos? Está escrito que seremos transformados, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Versículo 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Aqui, Deus diz que seremos transformados em corpos espirituais e iremos para o glorioso mundo espiritual. Ele está explicando sobre o nosso futuro através da Bíblia. O eterno reino dos céus, aonde iremos em breve, é diferente desse mundo. Nesse mundo, a tristeza, angústia e dor transbordam. Contudo, no céu, a alegria e a felicidade transbordam e são criadas novamente todos os dias. Deus dará esse magnífico mundo a todos os filhos de Sião. No mundo tridimensional, nós pensamos, será que esse mundo glorioso realmente existe? Geralmente, as pessoas não acreditam em coisas que elas não presenciaram. Elas acreditam em coisas que presenciaram e que estão dentro do limite de seu conhecimento, mas elas não tentam acreditar nas coisas que vão além de sua experiência. Contudo, o mundo celestial existe ou não? Definitivamente existe. Um homem uma vez disse para mim, eu acreditaria na existência da alma ou do céu se eu pudesse vê-los.
Como eu posso acreditar em coisas que eu não posso ver? Então, eu perguntei a ele: você pode ver a América daqui? Não posso. Então, ela não existe, já que você não pode ver. Você não pode crer em sua existência, certo? A América não existe só porque você não pode ver? As pessoas que já estiveram lá dizem: a América é assim e assado, não é? Se uma pessoa disser: eu vi um cartaz que dizia: compre esse carro por $100, as pessoas não acreditarão nisso pensando: não há nenhum país onde isso seja possível. Nas décadas de 60 e 70, os carros eram itens caros na Coreia. Eles ainda são caros. Mas no passado, era impossível até mesmo imaginar as pessoas dirigindo um carro por causa das condições econômicas. Por isso, as pessoas não conseguiam entender por qual razão alguém jogaria fora os seus carros. Mas e agora? Nós entendemos bem. Da mesma forma, só porque é um mundo que não sentimos ou experimentamos, não significa que não existe. Já que Deus veio desse tal mundo, Ele explicou tudo sobre esse mundo para nós. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, que Deus nos recompensará de acordo com as nossas obras, praticadas nesta terra, para que possamos ir corretamente a Deus, no mundo espiritual. Não está escrito: Deus julgará de acordo com as suas obras? Devemos ir em direção ao que agrada a Deus. Vamos viver pela vida no reino dos céus, aonde iremos no futuro, em vez de apenas pensar em nossa vida nesta terra. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que acontecerá? Ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Viveremos no céu com Deus, para sempre. Lá, a alegria e a felicidade transbordam, e tudo será renovado todos os dias. Esse é um mundo que provavelmente se parece com um conto de fadas. As pessoas imaginam e sonham com esse mundo. Esse mundo existe. Certamente existe. Contudo, já que os homens não podem sentir esse mundo completamente, Deus mesmo veio e nos apresentou para que possamos senti-lo, certo? Todos vocês se lembram da história sobre larvas de libélulas, certo? Algumas larvas de libélula estavam vivendo em uma lagoa. Então, um sapo veio de fora do lago e disse a elas: há flores. O sol sai durante o dia e a lua durante a noite. Também há lindas mudanças no ciclo da natureza por todas as 4 estações. As larvas de libélula não puderam acreditar no que o sapo estava dizendo a elas sobre o mundo que dizia existir além da lagoa, porque era algo que elas nunca tinham experimentado. Mas, já que o sapo estava contando com tanta convicção para elas, elas não sabiam se deveriam acreditar ou não. Então, elas fizeram uma reunião e chegaram a uma conclusão. Quem se tornar uma libélula adulta vai primeiro para fora da água. Então, esta libélula deve confirmar se existe este mundo lá fora e voltar para a água, para nos contar sobre ele, para que possamos acreditar nesse mundo. Contudo, nenhuma libélula que saiu da água voltou, porque elas foram para um mundo de uma dimensão diferente. Uma libélula pode voltar para a lagoa e viver na água da mesma forma que vivia quando era uma larva? Elas passaram por uma mudança, por isso, não podiam mais fazer aquilo. Por isso, no mundo das larvas, elas escreveram no dicionário: o sapo é um mentiroso.
Foi por isso que Jesus se sentiu entristecido. Eu estou contando para vocês o que eu vi. Estou explicando o que eu ouvi. Estou contando o que eu sei. Mesmo assim, por que vocês não acreditam em mim? É como a carta enviada pelo pai, que estava trabalhando no Oriente Médio, que dizia: faz 50 graus Celsius aqui, e se você quebrar um ovo em cima do capô de um carro, ele frita rápido. Isso era algo que os coreanos nunca tinham experimentado antes. E se a carta não fosse do pai, mas de um amigo deles, ou de alguém que eles não confiavam, tanto quanto eles confiavam em seu pai? Eles diriam: ele está exagerando muito. No entanto, tudo era verdade. Embora essas coisas fossem verdade, as pessoas que não tinham experimentado nenhuma delas não queriam acreditar. Foi por isso que Jesus disse: abençoados são os seus olhos porque eles veem, e seus ouvidos porque ouvem, e seus corações porque entendem. Irmãos e irmãs, hoje vamos pensar sobre o mundo espiritual, para o qual Deus nos despertou, mais uma vez. Não podemos ir para o mundo espiritual com os nossos corpos físicos. As larvas de libélula passam a sua infância na água. Por isso, seus corpos se adaptam a respirar, comer e fazer tudo na água. Contudo, quando se tornam adultas, elas passam a ter um corpo aerodinâmico, com asas transparentes e uma cauda longa. Por isso, elas não podem mais viver debaixo da água. Houve uma mudança. Foi por isso que elas se reuniram, discutiram e chegaram à conclusão que o que o sapo disse era uma mentira. Não era uma mentira. Quando elas se tornarem adultas e saírem da água, elas verão flores, o sol, a lua e lindas árvores. Elas sentirão o perfume das flores, de todos os diferentes tipos e cores. Então, elas saberão que o sapo disse a verdade. Só porque é um mundo que não podemos ver com nossos olhos, não devemos pensar que esse mundo não existe. Nós, filhos de Sião, devemos aceitar esse mundo com os olhos da fé. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito: para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Deus nos diz para percorrermos o caminho da fé, pensando nessa glória, não é? Deus nos deu todos esses ensinamentos através da Bíblia. Vamos ver a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 14? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é uma carta do Pai e da Mãe. Deus deu para nós toda a humanidade. O que devemos fazer com a carta do Pai? Devemos crer e ter convicção. Por isso, por quem a Bíblia foi escrita? O próprio Deus a escreveu. Foi escrita pelos profetas, que foram movidos por Deus. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie a estrela da alva, nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Já que eles falaram da parte de Deus e escreveram o que Deus lhes disse, é vontade de quem todas as palavras da Bíblia? Elas são a vontade e o amor de Deus
que foram entregues a nós. Deus quer guiar os filhos celestiais, que foram expulsos a esta terra por pecarem, para que eles possam restaurar o seu estado espiritual original. Todos os filhos de Sião devem gravar os ensinamentos sobre o mundo espiritual em seus corações mais uma vez. Não está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Qualquer coisa que é considerada magnífica nessa terra não pode nem mesmo ser comparada com o que está no céu. Vamos gravar em nosso coração a vontade de Deus, que preparou esse lindo e glorioso mundo para nós e disse: na casa de meu pai há muitos quartos. Eu voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês possam estar onde eu estou. Nunca devemos ser como as pessoas do mundo, que pensam que não têm almas. Devemos nos esforçar para ver as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Fazendo assim, devemos ir para um mundo espiritual onde Deus habita. Muito tempo atrás, no livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 30, foi registrado: eu vivia com Deus, eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo. Vamos ser os verdadeiros filhos de Sião, que desfrutarão da vida eterna e das bênçãos para sempre no glorioso reino dos céus, onde não há morte, nem luto, nem pranto, nem dor, e sim apenas alegria e deleite, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Pedindo que vocês sejam os filhos e as filhas de Deus, que colocam a palavra de Deus em prática. Eu gostaria de concluir a palavra de hoje. Muito obrigado.